Meus irmãos queridos, boa noite, prazer em revê-los, né, nesta agora que é a nossa terceira oportunidade juntos no livro de Ruth e agora capítulo de número 3. Então, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Ruth. Nós vamos então, por assim dizer, reencontrá-los ali, Noemi, Ruth e Boaz, agora no capítulo de número 3. E este capítulo que nós temos então diante de nós, Ruth capítulo 3. Antes de nós lermos, vamos tentar recapitular o que aconteceu até então, né, com os nossos personagens ali dessa história real, na época dos juízes. Lembram-se? Na época que os juízes, os chefes tribais julgavam. Então houve fome na terra e uma família de Belém de Judá saiu para Moabe, né? O chefe da casa, cabeça ali do lar era Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion. E eles foram a Moabe de maneira muito triste. Eles escolheram deixar a herança de Deus e lá Deus pesou a mão sobre eles, também para que fizesse com que Noemi se arrependesse e retornasse após a morte de Elimeleque, de Malom e Quilion, com as duas noras que haviam se casado com seus filhos. Aí nós vimos isso também de errado, né? Eles quebraram a lei de Deus ali com relação ao julgo desigual, mas Deus é misericordioso e poupou a Noemi, a Ruth e a Orfa. Orfa, como nós vimos, ela deixa a Noemi, mesmo a muito custo e muito choro, mas ela não está disposta a arriscar tanto, né? E ela volta então para Moabe, mas Ruth se apega, diz o texto, a Noemi, e ambas voltam para Belém de Judá. E lá as mulheres de Judá se comovem e perguntam: não, esta é a Noemi que saiu daqui? Como diferente ela está? E ela diz: não me chama mais de Noemi, me chama mais de Mara, porque eu saí ditosa, abundante, com marido e filhos, e voltei vazia. E veja que isso é, de certa forma, uma desconsideração terrível com Ruth, né? Porque ela vai dizer assim: eu voltei vazia. Imagina Ruth. E eu? Lembram-se de mim? Como eu deixei minhas coisas para vir com a senhora? E a senhora disse que voltou vazia. Mas Ruth, isso que é impressionante, como nós temos dito, pela graça do bom Deus, Ruth não era o tipo de pessoa que guardava mágoa, não. Você vai ver ela, como nós vimos no capítulo 2, ela se dispondo a colher nos campos para o bem da sua sogra, que pouco se importava com ela a princípio. E ela não paga mal com mal. Lembra-se do que o apóstolo Paulo diz? Não pague mal por mal. Vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Não te deixeis vencer do mal. Vence o mal com o bem. Essa era a Ruth, ou melhor, a Moabita. E então, nós vimos, então, ela vai a sogra permite que ela vá colher no campo. E ela, por causalidade, vamos por acaso, entre muitas aspas, ela acaba no campo do parente próximo, resgatador, Boaz. E, por acaso, eis que Boaz vai fazer uma visita aos seus trabalhadores, no seu campo. E pergunta: de quem é essa moça? Esta aí, diz o seu supervisor dos trabalhos, esta aí é a Ruth, a Moabita, que voltou com Noemi da terra de Moabe. E aí, então, alguma coisa faz com que o coração de Boaz, e nós sabemos também pelo histórico de Ruth que havia chegado aos ouvidos de Boaz, de como era o caráter dela. Ele diz: filha minha, olha, colhe aqui, não saia do meu campo, colha com as minhas servas, os meus servos, já dei ordem para que não te toquem, não te incomodem. E aí vocês viram hoje de manhã que ela é acolhida, ela come da mesa do senhor dela, de Boaz, e tudo parece que vai muito bem. Mas ela volta no mesmo dia para casa lá de Noemi, da sua sogra, com aquela porção maravilhosa e abundante de cereais com quais Boaz tinha dado a ela. E aí Antonella e Jéssica, não é isso? E a Kim, eles então, a Ruth, a Noemi melhor, assombrada positivamente: onde você colheu tal? Ela diz: eu colhi num campo, e o nome do senhor do campo é Boaz. Aí Noemi diz: ele é nosso parente, ele é um possível resgatador. Mas aí tem uma nota que deixa a gente meio que preocupado, digamos assim, né? Porque o último versículo do capítulo 2 diz que passou-se o tempo da cega, da cevada, da colheita, e acabou esse tempo. E agora a Ruth está na casa da sogra e nada aconteceu. Parece que então aquele primeiro contato de Ruth com Boaz, tão promissor,
parece não havia dado em nada. E agora nós vamos ver no capítulo 3 a estratégia de Noemi, que a gente pode chamar de a casamenteira, né? Fazendo um plano mirabolante, e nós veremos esse plano, para que as coisas, né, com a graça do bom Deus, deem certo, com relação ao resgate da família de Elimeleque. Então nós vamos ler o texto então, e aí nós passamos a exposição. Então diz assim o texto: disse-lhe Noemi, versículo 1, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua benevolência, lembra de recede novamente, a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deixa-te aqui, ou deita-te melhor aqui, até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, filha minha, ou minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Agora, isso aqui é muito bonito, né? Porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, agora que a tua palavra foi lida, abençoa-nos como o Senhor em sua graça o faz, ó Pai, para que nós conheçamos a bondade fiel de Cristo Jesus, teu Filho, o nosso grande Boaz, o nosso grande resgatador. Que nós vejamos Jesus Cristo aqui neste texto bendito e doce da tua bela palavra, inspirada, infalível e inerrante. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Veja, meus irmãos, você viu até agora Ruth se dispondo a ajudar Noemi, certo? Agora Noemi passa a se dispor a ajudar Ruth. O capítulo começa com Noemi dizendo: não hei de ti buscar um lar para que sejas feliz. Ou seja, eu não sou responsável como tua mãe, né? Porque a sogra fazia ali, a viúva, a sogra fazia o papel de mãe para aquela viúva, a nora viúva. Então não sou eu responsável de buscar-te um lar, minha filha, para te fazer feliz. Agora veja, a Noemi, que pouco se importava, agora está interessada em ajudar
Ruth. E a Bíblia diz no Novo Testamento que o amor de Cristo constrange. E é de fato que o amor de Cristo e do próprio Pai, derramado em nosso coração pelo Espírito, nos constrange. O amor sempre constrange. Quando alguém nos ama, nós somos constrangidos a amá-lo também, a devolver em amor. Então, mesmo que a princípio seja duro você estar amando alguém, se entregando a alguém, e a pessoa ainda dura no coração, Deus em sua graça pode amolecer o coração duro, fazendo com que ele responda em amor. E é isso que nós estamos vendo agora. Agora Noemi está preocupada com Ruth, porque Ruth vive preocupada com ela. E não é isso a base de todo relacionamento? Saudável, fiel, bem-aventurado, quando os que se relacionam estão ambos preocupados com o bem um do outro. Enquanto Ruth se preocupa com Noemi, Noemi agora se preocupa com Ruth. E esse, de fato, a bênção de todo relacionamento abençoado, bendito pela graça do bom Deus. Então, vocês já ouviram isso, né? E eu também já ouvi muitas vezes. O problema é, às vezes, nós não estamos tão prontos a viver isto. Mas isso é algo básico da palavra do Senhor, do ensino dele. Nós devemos viver uns para os outros. E o casamento feliz é o casamento em que nós morremos para nós mesmos e vivemos para Deus e para o nosso cônjuge. Nenhum casamento será plenamente feliz se não houver essa disposição que só Cristo pode dar, só nele, nós podemos viver para o outro, viver para Deus e para o próximo. Aliás, esse é o grande mandamento, né? Amarás o seu teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E assim todo casamento, pela graça do bom Deus, será feliz. Então o casamento é amor. O casamento, né? Como toda relação, viu? Não é só o casamento, toda relação é assim. Toda relação sadia, abençoada por Deus. É a morte do eu para viver para o outro. Só assim os relacionamentos poderão dar certo. E nós vemos isso aqui, esse relacionamento começando a entrar em harmonia, porque Ruth se deu a Noemi. E agora Deus, em sua graça, faz com que Noemi comece a se importar com Ruth. Vocês se lembram que eu falei pela manhã, e falei de maneira rápida, né, preocupado com o nosso tempo, que a Boaz era um parente resgatador. E eu queria só para deixar vocês claros aqui e obviamente lembrá-los, porque eu creio que vocês sabem disso à luz da Escritura, qual era o papel do resgatador à luz da Bíblia. O que um parente resgatador tinha que fazer? Então vamos lá. Primeiro, o parente resgatador, ou chamado Goel, né, o hebraico Goel, é o resgatador. Ele teria que garantir que a propriedade hereditária do clã nunca saísse do clã. Lembra que eu falei, né? Se um homem da família estivesse endividado e tivesse que vender suas terras, o parente Goel, o resgatador, teria que comprar, tendo condições, obviamente, teria que comprar aquela terra de volta. Aquela terra era sagrada para a família, não deveria sair do clã daquela família, ok? Está em Levítico 25. Depois, a segunda responsabilidade do Goel era manter a liberdade dos indivíduos no âmbito do clã ao comprar de volta aqueles que se venderam com escravos a fim de pagarem dívidas também. Por causa de pobreza, o homem tinha que se vender como escravo. Mas o Goel era responsável de resgatar este parente da escravidão. Ok? Isso está também em Levítico, agora no capítulo 27. Terceiro, ele era responsável, aqui é interessante, ele era responsável por rastrear e executar assassinos de parentes. Números 35, de 12 e 19 a 27. Então é o que vocês já viram na Bíblia, lá chamado Vingador de sangue. Então havia uma figura no Antigo Testamento, ali no início do povo de Deus, que Deus estabeleceu como vingador de sangue. Então ele fazia justiça em nome da família. Então se alguém, vamos supor, se alguém matasse o meu parente, eu, como o responsável mais próximo, o parente mais próximo, eu teria que ir atrás desse assassino para vingar o meu parente. Então esse era das funções de um Goel. Ele fazia justiça à família, porque ele é o responsável. Veja, não era meus irmãos, aqui não era como que fala? Um justiceiro, tá? A lei de Deus, ela estabelecia esse papel ao Goel. Então havia autoridade do parente mais próximo em executar um assassino de algum parente de sua família, tá? Vamos lá, mais ainda. Quarto, o Goel também
melhor, vamos lá, quarto. O Goel também, ele garantia que a justiça fosse feita numa ação judicial envolvendo um parente. Ele era responsável também de trabalhar para que um parente não fosse prejudicado judicialmente em algum processo injusto diante dos anciãos de alguma cidade. Esse Goel tinha o dever de defender de injustiças o seu parente injustiçado. Por fim, o Goel também cumpria, e aí que nos importa também, no caso específico do livro de Ruth, o papel do levirato. Lá em Deuteronômio, na lei de Moisés, o último livro ali do Pentateuco, Deus estabeleceu o papel do levirato, que era o quê? Quando um homem morria, deixando a sua mulher sem descendente, o irmão deste homem, possuindo um irmão mais velho, esse irmão tomava aquela cunhada, agora viúva, como esposa, para suscitar descendência ao falecido. Para que as terras, porque aquele falecido possuía terras, uma herança que o Senhor tem, a terra não saísse das mãos da família. Então ele providenciava descendência para que aquela descendência, os filhos, fossem donos da herança, de fato, que lhes cabia àquele clã ou àquela família. E o Goel também cumpria, em alguns casos, quando necessário, como é o caso de Boaz aqui, esse papel de levirato, tá? De suscitar descendência à viúva sem filhos. Legal? Então, veja, tudo isso está quando a Noemi diz, esse Boaz é um potencial resgatador. Então tudo isso está incluído. Ele pode salvar a nossa família. Não só as nossas posses, mas o nome do meu marido trazendo descendência através de você, Ruth. Ok? Só que, lembra do drama? Acabou o período da colheita, da cevada, e não aconteceu nada. Certo? E agora começa o capítulo de número 3 e Ruth tem uma ideia brilhante, mas muito perigosa. Vamos lá ver? Olha aí. Versículo de número 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Aí lembra toda essa ideia que a gente acabou de trabalhar. Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Então vamos lá. Os servos de Boaz, junto com Ruth, estava lá com eles, colheram lá os grãos, as espigas, debulharam, tiraram, separado lá os grãos, deixaram lá. À noite eles iam para um lugar elevado, certo? Geralmente uma rocha, o ponto mais alto de uma rocha, para debulhar o grão. Então eles pegavam a pá, pegavam o grão e jogavam no alto. O vento à noite era propício para tirar a sujeira, limpar a sujeira, porque era um vento mais ameno, não era tão forte, mas fazia o trabalho. Então pegava a pá, pegava a pá, o grão e a palha, a sujeira iam para o alto. O vento passava, ia limpando e caiu o grão pesado. Ia jogando a sujeira fora, o grão pesado assim, havia lá o trabalho ao qual Noemi se refere, aquele a limpar a eira. Ele vai lhe purificar os grãos da sujeira hoje à noite. E costuma ser uma festa depois. Porque eles estão vendo o resultado da colheita, é muita coisa. Depois de ver o serviço, eles comem, bebem e dormem lá. Eles dormiam lá, como a gente vai ver que Boaz dormiu, para cuidar dos grãos, para que ninguém fosse à noite e roubasse. Então era muito comum eles dormirem na eira mesmo, para vigiar. Lembra que em Juízes, um dos povos que oprimia os israelitas iam nesses lugares e roubavam a colheita deles. Então era muito comum eles vigiarem dos ladrões. Ainda mais naquele tempo dos juízes, Cada um fazia o que queria. Não havia muita lei, nem justiça. Então você tinha que vigiar os seus negócios. Então é por isso que ela diz, olha, à noite ele vai ficar lá limpando a eira. E olha aí, versículo de número 3. Agora, essa ideia é muito legal aqui. Essa imagem que a gente tem da ordem de Noemi e a Ruth. Banha-te, toma banho, passa perfume, e diz aí, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Olha, meus irmãos, essa proposta é muito estranha. É muito estranha. Porque veja lá, é bem possível que Ruth, ela vestia as vestes de uma viúva. Havia as vestes próprias de uma viúva, as vestes da viuvez. A ideia talvez, embora o texto não é claro, mas talvez seja, tira a roupa de viúva e veste uma roupa de uma mulher que está pronta para seguir a vida. A ideia é que ela vai pedir isso a Boaz, vai propor a Boaz que a tome como esposa, ok? Então muda de roupa. A viuvez já chegou ao fim, você já lamentou bastante. Agora veste a sua roupa.
Só que é interessante que essa proposta, ela é um pouco estranha e ela traz um certo perigo. Por quê? Eu só vou terminar, olha só o que diz o texto. Quando ele, versículo 4, versículo 3 ainda no final. Porém, quando você estiver na eira, descer lá agora à noite, não te des a conhecer ao homem, ou seja, não fala nada para Boaz não, até que tenha ele acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, notarás, observarás o lugar onde é que ele se deitou. Então chegarás e tirar a cobertura, a roupa que está no pé dele, e te deitarás do lado. Quando ele acordar, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Veja, aqui é uma estratégia muito arriscada. Elias e Kátia, isso? Tá certo? Keila, quase. Keila. Mas tá quase. Vamos lá. Elias e Keila. Há uma atitude muito arriscada, uma ideia muito arriscada. Por quê? Porque algumas coisas lembram aqui, algumas histórias anteriores, que o povo de Israel tinha um certo receio. Por exemplo, aqui diz que ela tinha que se preparar e vestir, mudar a veste para um encontro com o homem à noite. Vocês se lembram do episódio lá em Gênesis, que envolveu, quem mesmo? Quem lembra? Uma mulher que se vestiu para ter um encontro com um homem, Tamar. Lembram-se Tamar? Que era a nora de Judá. Lembra que? E a mesma questão de levantar descendência. Lembram-se da história? Tamar era casada com um dos filhos de Judá. Aí ele morreu. Aí tem que cumprir o levirato. Aí dois irmãos não querem trazer descendente porque acham que tem um risco de perder herança por causa daqueles meninos que eles podem trazer a descendência de Tamar. E Deus os matou porque eles evitavam, né, a relação sexual e, de fato, quando iam, deixar o sêmen na mulher, eles tiravam o órgão genital masculino e o sêmen ia para o chão. E Deus, percebendo isso, matou os dois. Então, tá vendo? É interessante isso, né? A relação sexual fora do casamento e sem compromisso é alvo do juízo de Deus. Por que você está falando do texto lá? Que eles tinham prazer com as mulheres, mas não queriam ter filhos com elas. E Deus matou os dois. Aí veja. Aí Judá diz assim: olha, pode ficar tranquila, que eu tenho um filho pequeno. Quando ele crescer, eu falo com você e a gente. E aí Tamar foi para casa dela, para a região dela, e ficou esperando. E Judá enrolou, e não falou nada. Aí ela falou assim: eu quero o meu direito. Eu tenho direito a ter uma descendência. Aí diz o texto então que ela se banhou, e aí que vem a relação com o texto aqui. Que ela se banhou, colocou roupas de prostituta e foi para a beira de uma estrada. E quando sabendo que Judá ia passar pela região, quando Judá viu, pensou que ela era uma prostituta e deitou-se com ela. E ela concebeu. E aí então depois Judá, sem saber, voltou para casa dele, tal, pensando que tá tudo normal. E aí então depois diz assim: olha, sabe a sua nora, Judá, a viúva do seu filho lá, ela tá grávida. A Judá o quê? Como é que ela ousa manchar o nome da minha família assim? Tem uma história magnífica. E aí então ela falou: pode falar com ela lá que ela vai pagar por isso. Aí foi o enviado de Judá e falou assim: quem foi o homem que deitou com você? Que cometeu esse assinte, essa ofensa à família de Judá? Lembra-se, aí antes, só completando, lembra que quando Tamar acertou com Judá deitar com ele, disse assim: o que você vai me dar com isso? O que você me garante? Aí ele tirou o anel dele e o cajado e deu para ela como garantia que ele ia recompensá-la depois. Aí depois o homem foi lá e disse assim, o enviado de Judá: quem é que foi o homem que deitou com você? Que o Judá, o meu senhor, quer saber. Aí ela disse assim: o homem que é desse anel, dono desse anel e dono desse cajado. Aí pegou o anel e o cajado, levou para Judá. Aí ele: fui eu que deitei com ela. Aí ela diz assim, o texto, no texto diz assim, que Judá disse assim: ela é mais justa do que eu. E é interessante que no texto Deus não repreende o Judá, Tamar, não repreende Tamar, e ela tem o louvor de Judá, porque a questão não é sexo, é porque a gente, aqui no Ocidente, a gente ouve a história e fica: que imoralidade. A questão não é sexo, a questão é direito de ter segurança na vida, ter um filho para cuidar de você, é direito dela.
É claro que naquele tempo, obviamente, talvez a gente pensasse que não era a melhor escolha. Mas ela não faz isso porque ela é imoral. Ela está buscando descendência, um direito dela. É por isso que no texto bíblico Deus não a condena. E Judá diz que ela é mais justa. E ela acaba também, Tamar acaba onde? Na genealogia de Jesus Cristo. Assim como Ruth. Então veja, mas o texto é assustador, porque quando aqui, né, fala assim, ó, veste, vai a uma eira de noite, parece que lembra Tamar. Será que ela vai ter que se prostituir? A ideia do autor é, será que Ruth vai se deitar com Boaz? Será que ela vai forçar isso a acontecer? Será que eles vão ter uma relação imoral? Uma vez que Boaz é tão piedoso, e ela também, será que eles vão se perder, vão se corromper? É essa tensão que o autor quer trazer para você. Só que tem outro ponto, outra história terrível também, que nos lembra o contexto aqui. Vocês se lembram da origem de Moabe, e Ruth é uma moabita. Lembra o que aconteceu? Que as filhas de Ló fizeram o quê? Embebedaram ele, e Noemi diz o quê? Espera ele comer e beber. E aí o autor fala com você, será que vai acontecer? Ela é uma moabita? E é interessante que imagina que o Ruth ouvindo isso, diz assim, gente, que ideia é essa? Que perigo que eu tô correndo, eu não sou uma mulher assim. O que a minha sogra quer que eu faça? Mas ela, no texto, é legal isso aqui, que no texto ela diz, tá bom, eu vou fazer o que você falou. Mas é legal que Ruth não vai seguir estritamente o que ela falou. E o legal é isso. Olha lá o texto, versículo de número 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Foi lá e esperou o homem comer e beber e deitar-se. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, é interessante que Boaz é aquele homem do Salmo, lembra? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Do suor do teu rosto comerás e tudo lhe irás bem. A ideia de Boaz é aquele homem lá, porque teme a Deus e tudo vai bem com ele. Ele trabalhou, o suor do amor dele estava diante dele, que era a colheita ali dos grãos, e ele está feliz. E aí lembra do que diz o Salmo? Continua. A tua esposa no interior da sua casa será como oliveira frutífera e os teus rebentos filhos ao redor da tua mesa. Então calma lá que a esposa está vindo e o filho também. Então vai cumprir tudo que o Salmo diz. Primeiro é um homem satisfeito com o trabalho dele. Ele vai deitar e escrever o trabalho dele, está feliz. Deita lá no pé do monte de grãos, lá enorme monte de grãos, ele deita lá no pé do monte, feliz com o trabalho dele. Aí a esposa dele, futura, está vindo. Daqui a pouco vai deitar do lado dele. E no final do livro ele vai ter Obed. Aí cumpriu todo o salmo lá do homem que teme ao Senhor. Feliz o homem que teme ao Senhor. Esse é o homem mais feliz do mundo. É o homem que teme ao Senhor. Tudo lhe irá bem. Tudo lhe. A coisa mais importante para mim e para você é temer o Senhor. É a coisa mais importante. Se você fizer isso, meu irmão e minha irmã, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Tá? E aí diz o texto então, versículo de número 7. Então ele chegou de um coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, legal, né? A descrição, né? Parece mesmo uma cena ali de novela tal. Ela chega de mansinho e puxa o manto dele, descobrindo os pés dele. A ideia, alguns têm dito, né? Alguns comentaristas têm dito que pés aqui é uma referência a órgão genital. É porque a palavra hebraica para pés é muito próxima de órgão genital. Só que nada leva no texto a entender esse tipo de coisa, embora a palavra hebraica pareça muito. Porque a ideia aqui é que, descobrindo os pés, como ele está num elevado onde, né, joeirava o grão, o vento é frio. Então ele vai sentir frio no pé. Isso vai fazer com que ele acorde no meio da noite para cobrir-se. E quando ele acordar, ele vai ver a mulher do lado dele. Então essa é a ideia. Então veja, ela fez isso. Aí versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, ou seja, né, a ideia de que ele se sentia incomodado, a ideia é essa da construção, se sentia incomodado com aquele frio e levantou para pegar, e não achava a manta, né, que era a própria capa do homem que cobria ele do frio, e ele olhou uma mulher deitada ao lado dele, aos pés dele. E aquilo é uma cena inusitada.
Ah, e interessante, um ponto que eu queria lembrar, é que era muito comum que imoralidades acontecessem na eira. As prostitutas, elas iam à eira no fim da cega, no fim da colheita, como os homens bebiam, como a gente viu aqui, tinha aquela festa de final de trabalho. E as prostitutas iam à eira porque tinham relações sexuais com os homens que trabalhavam ali. Então, por isso eu disse, aquela ideia de Noemi é muito perigosa, porque pode fazer Ruth ser mal entendida. Então Ruth está apostando muito, ela está se expondo muito, mas é a princípio por uma boa causa, certo? É por uma boa causa. Ela está querendo, de fato, fazer bem à sogra dela, suscitando um descendente para a família de Elimeleque. Só que a situação é um risco. A situação é um risco. Ela pode ser difamada. E se Boaz acorda e a entende como uma prostituta? Você não é a Ruth que eu conhecia. Como você ousa vir aqui? Se alguém acordar e nos ver, é o meu nome. Imagine Boaz. É o meu nome que está aqui. Você me expõe dessa forma. Veja, isso tudo era possível. Ainda mais sendo Boaz quem era. Ele era um homem íntegro. Um homem justo. Um temente a Deus. E aquela situação não é boa. Não tem uma cara boa. Então, essa situação era muito possível. Só que não é isso que acontece. E por que não é isso que acontece? Primeiro, acima de tudo, porque a providência divina faz com que Boaz entenda que não pode ser isso que Ruth veio fazer, porque Boaz passou 2 meses com Ruth. Ele conhecia Ruth. Tudo bem que ela poderia se corromper, é verdade, Deus que nos mantém de pé, mas vamos com calma. Quem é você? O que está acontecendo aqui? E Ruth também sabia que Boaz não abusaria dela. Então há uma muita confiança de caráter. E é interessante aqui. Aqui um autor diz o seguinte, que aqui não é, o livro de Ruth não é história de amor. O livro de Ruth é uma história de 2 pessoas que têm um compromisso de caráter. Isso aqui é muito legal. O livro de Ruth não é a história de 2 apaixonados, perdidamente apaixonados. Nada disso. Geralmente essas histórias de perdidamente apaixonados acabam muito mal. Essa história é diferente. Essa história são de 2 pessoas que têm um caráter, segundo a graça do bom Deus, íntegro. E esse caráter faz com que os 2 se atraiam. E os casamentos deviam ser pensados assim. Não no afã de ter alguém muito bonito, atraente, um rapaz do colégio, da faculdade, ou uma moça sedutora. Essas coisas geralmente acabam mal. Tem um ditado que diz, né, jocosamente, que beleza não põe mesa. E é isso mesmo. A beleza não salva um casamento. Até porque ela se esvai. E você sempre vai encontrar alguém mais bonito que você na próxima esquina. Na próxima esquina. Você sempre vai encontrar alguém mais interessante, mais bonito, mais charmoso ou mais sedutor. Sempre haverá. Sempre. Sempre. Isso não segura casamento. O que segura casamento é a graça de Deus revelada em caráter. A ideia é que todos nós somos pecadores, mas Deus pode nos fazer Ruths e Boaz. A graça de Deus faz isso. Há pecadores como eu e você. Então a história não é uma história de amor assim. É uma história de caráter antes de tudo. E aí veja, ele se assusta e vê a mulher deitada aos pés dele. E ele diz, quem és tu? Lembra que é diferente, é legal, perguntas diferentes, né? Quando ele vê a primeira vez Ruth no campo, ele pergunta ao servo dele, de quem ela é? Agora é, quem és tu? É uma pergunta diferente e mais profunda. Agora, Ruth parece que vai responder por ela. A ideia de que talvez ela esteja pronta para se separar de Noemi. De quem é ela? De Noemi. Agora, quem és tu? Aí ela vai dizer, eu sou a sua, ou devo ser, a sua futura esposa. Ela vai falar isso mesmo. Olha o que diz o texto. Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Rapidamente. A primeira vez, e eu passei por isso ontem à noite, eu passei por isso rápido, não dei atenção a essa questão, mas olha só no capítulo 1, não, capítulo 2, foi hoje de manhã, é quando Ruth está no campo e diz assim, ó, vou achar aqui o versículo, quer ver?
aqui. Aqui, pronto. Versículo 13 do capítulo 2. Disse ela a Boaz, depois que Boaz mostrou bondade com ela: tu me favoreceste muito, meu senhor, ó senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva. Agora no 3, olha o diz: quem és tu? Ela responde: sou Ruth, tua serva. Legal? Só que as palavras hebraicas para serva são diferentes. A primeira palavra do capítulo 2 é uma serva escrava. E a segunda palavra usada aqui é uma ama, uma concubina. É uma serva que pode se tornar esposa. É legal isso. Porque, veja, Ruth, primeiro ela é uma serva que ela nem pensa. Tanto que Noemi que começa com essa história de, olha, é um resgatador. Ela não quer aproveitar de Boaz, nem tirar vantagem casando com um homem rico, nada disso. Ela quer ajudar a sogra dela. É a sogra que lembra, olha, tem uma lei que diz que ele tem que nos ajudar. Aí Ruth, beleza, é verdade. Você deve ajudá-los a trazer o nome de Emelec de novo, morto, e restaurar-lhe a casa ou o clã. Então ela diz: eu sou agora uma serva que pode casar com você. Então muda o termo aqui. Porque agora ela estava dizendo: olha, você tem que me resgatar. Eu sou alguém que você pode casar e deve, porque você é um resgatador. Então é interessante isso. Aí veja o texto. Quem és tu? Ela respondeu, versículo 9: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ela é direta. Acho legal isso, né? Veja, isso não estava no plano de Noemi. Porque Noemi diz assim: vai lá, descobre a ele os pés dele. E quando ele acordar, ele te dirá o que fazer. Só que ela não esperou. Isso é legal no texto. E talvez ela estivesse tão preocupada dele entender ela de maneira errada, porque o ambiente, o contexto é todo contra a Ruth. Ela é uma prostituta, o que você veio fazer aqui? Aí ela: nada disso. Você é um resgatador, você tem que estender a capa sobre mim. Estender a capa sobre mim naquele tempo significava me tomar por esposa, me dar um anel, assumir o compromisso de cuidar de mim. A mesma coisa que Israel, né, debaixo das asas de Deus. Deus é o esposo de Israel, é o marido de Israel. Israel está debaixo das asas de Deus. Então a ideia de estar debaixo da capa de alguém, ou estar debaixo de alguém, é ter a proteção dessa pessoa, o cuidado. Então estende a tua capa sobre mim, me toma por esposa. E é interessante que Ruth não esperou nada, porque ela quer mostrar para ele que ela não deseja nada de errado ali. E é interessante isso, né? Porque o crente não quer ser mal entendido. Então, eu não tenho nada a ver com aquilo, a princípio, agora com Noemi mais, com o que ela deseja do plano. Eu tenho que falar com ele que eu não estou aqui para nenhuma imoralidade. E aí ela toma a dianteira. E isso aqui é legal, por quê? Porque isso mostra que quando as coisas dão certas para nós, não é porque nós temos planos mirabolantes. Quantas vezes você e eu agimos errado e as coisas dão certo? E, Senhor, poderia passar a noite para vocês dizendo de coisas que eu fiz que estavam erradas, e no último momento, no último instante, aquilo acabou certo, porque Deus, na sua mão invisível, consertou o que eu fiz de errado. Às vezes até de boa vontade, mas fiz errado. Eu brinco lá e falo a verdade lá na igreja de vez em quando, que eu falo assim: às vezes, meus irmãos, eu tô falando com alguém, conversando com alguém da igreja, e posso falar uma besteira. E eu já, graças a Deus, poucas vezes. Graças a Deus. Preciso falar muito também, né? Pastor ex. Mas eu, de vez em quando, já falei uma coisa que eu falei: gente, eu fui pra casa, gente do céu, e se a pessoa entendeu errado? E se ela achou que... Nossa, gente. Aí eu fico assim, aí sabe o que me consola? É o fato de eu orar ao Senhor e dizer: Senhor, olha, muitas vezes eu posso falar coisas que eu não quis falar, mas com uma boa intenção. Então, Senhor, o Senhor sabe da sinceridade com que eu falei, então conserta o que eu fiz. Faz com que a pessoa entenda da maneira que eu gostaria que ele entendesse, porque eu não fiz por mal. E eu descanso. Porque é isso mesmo. Seus planos e suas atitudes, como as minhas, nem sempre sairão como planejado. Mas se dão certos, é porque Deus está, de maneira misericórdia, a acertá-las. E é o ponto aqui. Porque agora tudo se confunde. Alguém pode dizer assim: nossa, ela se adiantou. Por que ela não esperou ele falar? E agora ele entregou, pareceu oferecida. E aí olha como Boaz responde. Olha o versículo de número 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor.
Aí ela, não acredito, não acredito. Ele poderia ter me mandado para casa. Ele poderia ter me repreendido dizendo que isso não é a maneira de uma mulher vir encontrar com um homem de noite. Na eira, onde as prostitutas vão encontrar com os trabalhadores. Uma moabita dizendo o que um judeu tem que fazer. Sendo que Boaz sabia que tinha um resgatador primeiro que ele vai dizer isso aqui. Então, ó, calma lá, você está exigindo de mim, mas não é minha responsabilidade. Tem alguém mais próximo, um parente mais próximo. Ele que veja lá. Ele poderia ter dito tudo isso e dessa forma teria justiça. Só que Deus inclinou o coração dele a Ruth. E aí é uma questão também maravilhosa para nós, que é a seguinte: por que as pessoas gostam de nós em última instância? Porque nós somos fantásticos e nós somos pessoas cativantes? Não. É porque Deus inclina o coração das pessoas a nosso favor. Já percebeu isso? Por que as pessoas gostam de você? E por que gostam de mim? E por que tem gente que não gosta? Quem decide isso? Quando você conhece alguém, quem disse que ela vai gostar de você? E quem disse que ela não vai gostar? Quem decide essas coisas? Quem inclina o coração do rei aonde quer? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina aonde quer. Então, quando pessoas gostam de nós devemos agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Porque as pessoas têm um afeto por mim. Essa é a bênção do Senhor. E isso está dizendo aqui. O contexto é todo o contrário. O plano é o pior deles. E dá certo. Olha lá. Bendito sejas tu do Senhor, minha filha. A ideia de minha filha é para mostrar para Boaz que Boaz não vai tomar proveito daquela situação. Ele não quer tratar Ruth de maneira imoral. O minha filha afasta essa possibilidade. Minha filha, eu tenho idade para ser seu pai. Então vamos colocar as coisas aqui no lugar. Então Boaz também, como Ruth também é uma mulher, pela graça do bom Deus, séria, ela já avisa: olha, eu estou aqui para um compromisso sério, estende a sua capa sobre mim, eu não vim aqui fazer nada de errado. Aí Boaz, sim, minha filha. Aí os dois dão aquele tempo assim que é justo. É o como namorados deviam se comportar, né? E ó, tem uma coisa acontecendo nas igrejas, meus irmãos, me permita aqui um parênteses, que tem a ver com o assunto. O tanto de casais crentes que tem, casais de namorados que têm se relacionado sexualmente dentro da igreja. O tanto que isso está acontecendo. Eu não sei se é uma realidade que vocês, né, conhecem ao redor de vocês, mas lá onde eu estou, no Rio de Janeiro, em igrejas que eu conheço, casais que viajam juntos, de namorados que viajam juntos, vão para cidades, ficam juntos em hotel, dormem juntos. E ninguém fala nada. Então veja, nós devemos começar a falar dessas coisas. Né? Tem alguns assuntos que a igreja tem que começar a falar mais, né? Que é essa questão de imoralidade entre namorados, pornografia, é uma coisa que a igreja tem destruído lares assim. Olha, pornografia, como disse um autor, né? Eu acho que foi o David Paulison, naquele livro muito bom, Com Toda a Pureza, que a pornografia é um mal silencioso. Você consumir pornografia hoje é com um clique. Você fecha o seu quarto, ninguém te vê na sua ilha, porque Deus está te vendo. Quem não podia ver, está te vendo. Quem tem toda a condição de te julgar, está te vendo. É melhor que alguém te visse que não fosse Deus. E aí a pessoa fecha no quarto, aquilo dá uma sensação de privacidade, e ali consome pornografia. Então é um mal sorrateiro hoje. Milhares de casamentos estão sendo destruídos. Maridos que não procuram mais a esposa. Muitas moças estão consumindo pornografia. É claro que majoritariamente homens é que consumem, mas há um grupo de mulheres e moças consumindo pornografia. Isso é um mal terrível. Terrível. A igreja precisa falar mais disso. E você vê que Ruth e Boaz deixam claro, olha, não vai acontecer nada aqui. Ruth falou, eu quero algo sério, um compromisso real, um casamento. E Boaz disse, sim, minha filha, eu sou como se fosse seu pai. Então deixa a coisa distanciar aqui. Ok? Vamos lá? Olha aí, versículo de número 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher. Lembra lá? Da onde? Provérbios? Entendi. Vocês sabiam, irmãos, talvez vocês saibam bem aí, vocês são cobrões na palavra do Senhor,
Na Bíblia hebraica, a disposição dos livros é diferente da nossa disposição. Na nossa disposição segue a Septuaginta, né? Então a disposição de alguns livros é diferente, né? Na Bíblia hebraica, esse livro de Ruth encontra-se no grupo final do Antigo Testamento, que é chamado o grupo dos escritos. E você sabe onde o livro de Ruth está seguindo que livro? Logo imediatamente após que livro? Provérbios, no capítulo 31. Que é o capítulo da mulher virtuosa. Aí logo em seguida o livro de Ruth. Legal, né? Porque ela é a encarnação de Provérbios 31. A encarnação. Aquela mulher não é só mulher, como que fala? Ideal num plano utópico. Aquela mulher, pela graça do bom Deus, existe. E feliz é o homem que encontra uma mulher assim. Eu encontrei a minha Ruth. De fato. Feliz é o homem que encontra a sua Ruth. Vamos lá. Versículo de número 12. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador. Aí imagina o coração de Ruth, né? O meu resgatador. Agora olha só, que balde de água fria. Olha só. Diz aí o texto. Mas ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Tem um parente mais próximo. Aí ela... Aí ele fala, como é que é? Há um parente resgatador mais próximo do que eu. E a ideia de Ruth é a seguinte: nossa, eu vou ter que ir em outra era vestir de novo. Descobriu? Vou ter que fazer tudo de novo. Vai lá saber como o homem lá vai entender. Mas não vai precisar. Olha o que Boaz diz. Não precisaria. Olha aí. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Que legal. Mais uma vez ela falou o coração dele. Ruth, você não vai precisar fazer de novo o que você fez. Hoje você deve estar muito tensa o que você fez hoje. Você não vai precisar mais passar por isso. Amanhã eu vou resolver tudo. Se ele não te resgatar, aconteça o que acontecer, eu te resgatarei de novo. O Senhor faça o que quiser comigo. Você não se lembra que Ruth falou para Noemi? Faça o Senhor o que quiser comigo, se eu não te seguir. Agora Boaz fala para ela: tão certo como vive o Senhor, eu tenho esse compromisso com você. Legal. É como você trata alguém, Deus está vendo, Deus é justo. Quando você é bom para alguém, Deus fará com que as pessoas sejam boas com você. E até quando elas procurarem o seu mal, Deus revertirá isso em bênção para você. Porque Deus é justo. Deus jamais abandona o justo. O homem bom jamais ficará abandonado por Deus. Tá legal isso aqui. Aí diz: pode ficar tranquilo. Se ele não te resgatar, resgato eu. De um jeito ou de outro, você está seguro. Aí deita-te aqui até amanhã. Por quê? Porque era perigoso para ela voltar para casa aquela hora, porque alguém poderia vê-la saindo da era e entender mal. Então ele fala: fica aqui até amanhã. De manhãzinha, antes dos homens acordarem, você vai. E aí eu vou te dar também umas coisas para você levar, porque também, obviamente, é justo a impressão de que você veio acertar coisa justa aqui e saiu porque eu te dei veio colher algumas coisas e eu te dei você levar para sua sogra. Legal, né? E terminando então. Ficou-se então, versículo 14, pois deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. A ideia de pudessem se ver, né? Ou seja, ainda não era aquele de dia, né? E porque ele disse: não se saiba que veio mulher a ele, certo? E é interessante isso, eu me lembrei agora. O problema é que demora, é que eu vou lembrando os negócios, né? Aí, o problema é esse. Fala com o Espírito Santo, reclama dele, né? Vai iluminando, a gente vai falando. Mas ok, a ideia é a seguinte: vocês se lembram de... Eu gosto muito desse texto. Lembra de José, esposo de Maria? Quando Maria fica grávida do Espírito Santo, José fica sabendo. E para José, obviamente, até que o anjo viesse avisar que o que era gerado em Maria era obra do Espírito Santo. Para José, Maria traiu. É óbvio. Traiu até então. Ela se deitou com outro homem, ficou grávida. Mas diz o texto assim: José, não querendo difamá-la,
Isso é maravilhoso. José era um homem como Boaz. E é legal, né, que Davi, olha só, é legal que Davi vai nascer na casa de pessoas, de casais piedosos, como Ruth e Boaz. Assim como Jesus nasce na casa de um casal piedoso, que é o seu pai adotivo, José, e sua mãe, Maria. Então é legal isso, olha. É uma bênção quando Deus coloca crianças na casa de pais piedosos. Isso é uma bênção. É uma bênção. E filhos devem aproveitar estas coisas. E pais devem ser pais piedosos. Ok? Porque é uma bênção isso. E aí, lembra-se, então, ele não queria difamá-la. E aqui, Boaz tem a mesma ideia. Ele está protegendo ela de ser difamada porque alguém pode vê-la e entender mal. Então, ó, que ninguém saiba que vem mulher aí. Certo? E aí, veja. Disse-me mais. Dá-me o manto. Disse mais, né, a ela, Boaz. Dá-me o manto que tem sobre ti e segura. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Ruth era uma mulher provavelmente de uma estatura larga. Ela não era uma mulher muito franzina. Porque a quantidade aqui é mais ou menos 35 quilos. É muita coisa para se carregar. Então ela, né? Ruth era fitness, né? Ela fez a hidroginástica com a... Mas a ideia é que ela não era uma mulher muito franzina. E dá para entender, desde o início, ela trabalhando na colheita, era uma mulher forte. E ela vai carregar aquilo nas costas. Né? Então já tem a ideia de uma mulher com a estrutura mais forte, mais larga. Tá? E aí veja. Versículo de número 16. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse... A ideia é, como é que foi? E aí? O que aconteceu? Ou seja, como te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse mais Ruth ainda. Estas 6 medidas de cevada ele mas deu e disse, não voltes para a tua sogra sem nada. E é interessante como Deus está respondendo a Noemi, que disse, lembra quando Noemi chegou em Belém? Eu saí ditosa, eu saí cheia, mas voltei vazia. E desde então que ela chegou, Deus não deixou faltar nada para ela. E a ideia de Ruth aqui é falar assim, ele disse para mim para eu não voltar sem nada, para você não ficar vazia. E a expressão é a mesma. A Ruth, Noemi, lembra? Deus me fez voltar vazia. Ela mal sabia que Deus é um Deus bondoso de fidelidade, que apesar dos nossos erros, não nos abandona. Então está enchendo Ruth de todas as formas. Ou melhor, Noemi. E agora eu termino com um versículozinho que eu acho magnífico. Diz aí, versículo 18. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha. Legal, é bom esperar, né? Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Ele disse que vai fazer? Então vai, né? Ele disse que vai ligar? Então espera. Tô brincando. É porque... É porque quando eu era adolescente, eu era muito ansioso no negócio de namoro, né? Aí a moça fala que ia me ligar e eu ficava no pé do telefone, né? Não era celular não, gente, é telefone, né? Aquele que fazia... Aí depois eu peguei o digital e depois, sei lá, eu passei todas as eras, né? Mas então, aí eu me lembro que eu ficava, aí minha mãe me via, né, e falava, Paulo, que isso, Paulo? Vai fazer alguma coisa? Eu, não, tô fazendo. Não, você tá parado aí, você vai fazer alguma coisa. Não, porque eu tô esperando. Ela vai ligar, calma. Aí eu, a senhora acha que eu devo ligar? Calma. Ela falou, vai ligar? Espera você ligar. Então é assim, espere a coisa. Espere. Não tô... Eu falo para solteiros lá na igreja o seguinte, quando você conhece alguém, não fique falando, isso minha mãe me ensinou, não fique falando, e aí vocês tomem, viu, irmão? Julguem isso, tá? Falo eu de novo, né? Não é o Senhor. Então julguem se é bom ou não. Minha mãe falou assim, Paulo, quando você conhecer alguém, não fique falando que você gosta da pessoa. Não fique. Porque a pessoa, você tem que conhecer a pessoa, o que ela gosta, porque se você ficar dando dica, ela vai saber jogar o jogo. E ela vai dizer, se ela está interessada em você, mas não é o tipo de moça que você espera, ela vai dizer o que você deseja ouvir. Então fique calado, se você conseguir. Fique calado. E deixe ela falar. Deixe que ela fale. Deixa que ela fale. E aí você conhecerá ela melhor. Aí você lembra do que Tiago diz? Todo homem seja pronto
para ouvir, tardio para falar. E é isso mesmo, serve para isso também, né? Então, ouça, como eu fiz com a Daine. Eu ouvi. Aí ficava os dois assim, né? Vamos lá. Agora eu quero só terminar com essa palavra bendita aqui de Noemi, ó. Espera, filha minha, ou minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Porque aqui, agora que esse aqui é maravilhoso. Aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Boaz é o resgatador. Eu falei hoje de manhã, eu acho, que ele aponta de certa forma para Cristo, né? É uma aplicação, né, Ítalo? Reverendo cristocêntrica, lembra? Ele fala de Cristo. E Cristo não descansou até que a obra da nossa salvação estivesse pronta. Lá no Evangelho de João, quando Cristo está morrendo lá no Calvário, diz o texto assim, ó. Depois, isso já tinha algumas horas que o Senhor estava crucificado. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, que era a bebida popular dos soldados romanos. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopo, chegaram à boca dele. E ele bebeu. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, ou gritou, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, descansou. E Noemi disse para Ruth, ele não vai descansar até resolver este caso. O nosso Senhor também não descansou até fazer toda a sua obra para nos salvar. Quando ele viu que tinha tudo cumprido, ele disse, tenho sede. Foi a única vez que ele na cruz viu uma necessidade dele. Única hora. Quando ele viu que tudo tinha feito para a nossa salvação. Então ele diz, eu estou com sede. O que a crucificação fazia, entre outras coisas terríveis, né? Que é o corpo ficasse esgotadíssimo, né? As câimbras e tudo mais, né? A posição, né? A contração do peito, do tórax, né? E as câimbras da musculatura, depois de todo o sofrimento de Cristo. Então, tudo isso era muito terrível. Então ele estava angustiado ali, a secura. Então ele disse, tenho sede. E então, depois de ter tomado do vinagre que deram a ele, na minha sede me deram vinagre de beber. Jesus salmista, né? Falando de Cristo, o sofrimento dele. E aí então ele entregou o Espírito. Boaz fala do Senhor Jesus Cristo. E que bênção é que nós temos um Senhor que não descansou. Quando nós desistimos do que deveríamos fazer por Ele, Ele jamais desistiu. É o nosso Rei Salvador, é o nosso grande Boaz, que só descansou. Lembra? Entrou na glória do seu Pai e descansou da sua obra. Quando tinha feito tudo para nos salvar eternamente. Graças a Deus por Cristo Jesus. Né? Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, mais uma vez nós te louvamos, ó Deus, por um texto tão doce da tua palavra. E nós te louvamos mais uma vez, pelo nosso grande Boaz, o Senhor Jesus Cristo, que jamais descansou até que completasse toda a obra que tu enviaste a fazer, ó Deus. E nós agora também podemos descansar naquele que cumpriu todas as coisas para nos salvar e resgatar. Assim, nós te louvamos e bendizemos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais. Muito obrigado.